interferir na responsabilidade fiscal. Tem que pagar a conta, ou determinado poder tem que pagar a conta. E isso conduz a impasses. Então eu imagino que na impossibilidade da política resolver, o Supremo, quem sabe, consiga de algum modo encaminhar algo que seja justo, socialmente justo. Então vamos lá. O STF, ao longo dos últimos anos, criou uma atmosfera, um ambiente onde eles decidem tudo. A esquerda costumou judicializar tudo no STF porque são eles que decidem. Então, quando a esquerda perde alguma coisa democraticamente, o STF vai agir ditatorialmente. E agora, eles estão reclamando de que isso acontece com frequência. Acontece porque eles deixam. Eles poderiam simplesmente dizer, olha, isso não compete ao STF, mas eles nunca fazem isso. E agora nós temos esse ambiente terrível que a gente está vivendo agora. Cara, isso é surreal. Isso que está acontecendo é impressionante. Fecha o Congresso logo. Para que fazer eleição, meus amigos? Para que gastar dinheiro, sair fazer campanha, se nada é decidido por quem o povo elege? Tudo é decidido agora por eles. Inclusive decidir anular um lado contra o outro. É surreal. Estamos com o ministro da Fazenda, que fala ao vivo neste momento no BRICS. Vamos ouvir. Equilibrar as contas públicas com justiça social. Ninguém quer fazer recair sobre o ombro do trabalhador o ajuste fiscal necessário que está sendo patrocinado. E o que nós vamos levar ao Supremo é o plano que está em curso com os resultados conhecidos. Bolsa batendo recorde, dólar estável há 3 anos estável, inflação em queda. Ou seja, nós temos que preservar esse ambiente econômico da melhor maneira possível, fazendo os ajustes necessários, não recair sobre quem mais precisa. Não recair em cima de quem paga imposto, não recair em cima de quem trabalha 6 por 1, né? Fazer recair sobre aquela parcela da sociedade que escapa, né, do sistema tributário, que encontra um caminho, um desvio para escapar do sistema tributário. E o que nós estamos fazendo há 3 anos é fechando as portas da evasão, da elisão, da sonegação, né, para que todos colaborem com o saneamento das contas públicas. Nos Estados Unidos, direto da América, Trump é o presidente republicano mais amado da história, superando até Reagan, diz a CNN, abre aspas, Trump fazendo história com a base republicana. Ele é mais amado por ela do que qualquer outra amou qualquer republicano 5 meses depois da posse. É histórico, Trump tem 63% de aprovação em julho de 2025. No seu primeiro mandato, ele teve 53%. Agora ele tem 63% de aprovação e já é, na história, o presidente mais amado da América. Vamos lá, não tem 011, né, Justo? É só 11. Desculpa, eu sou meio... Eu não uso, né, esse telefone, então eu não sei. Ivan Kleber, vamos lá. Estados Unidos, Barack Obama, George Bush e o cantor Bono Vox, né, que infelizmente é canhoto, fizeram uma videochamada de despedida com a equipe da agência USAID. Nessa segunda, dia 30, em virtude do encerramento oficial de suas operações. Aliás, alguns funcionários do USAID estão fazendo delação premiada nos Estados Unidos e parece que vai surgir aí muitos cabelos em ovos, parece, e chifres em cavalos também. Conservadorismo e elegância, a página mais elegante da net. Giorgia Meloni, a nossa mais querida italiana, concederá vistos de trabalho a 500 mil cidadãos de fora da União Europeia que queiram trabalhar legalmente e se adaptar à cultura italiana. A Itália está passando por um declínio populacional e precisa de uma força de trabalho mais qualificada. Vamos abrir aí, né? Léo Casura, poloneses começam a formar patrulhas civis na fronteira para impedir que a Alemanha deporte imigrantes ilegais para a Polônia. Alguns estão construindo postos de controle temporários, enquanto outros patrulham na floresta. Israel, no Brasil. Embaixador de Israel na ONU, Dani Denon, disse, abre aspas, o Hamas ainda mantém 50 reféns em Gaza. No entanto, a ONU não aprovou uma única resolução exigindo sua libertação imediata e incondicional. Isso é um fracasso, uma mancha que envergonha a ONU. Você sabia que ainda tem 50 pessoas? Você sabia que foram roubadas e estão ainda lá? Você sabia, né? Vamos lá. Urgente. Grupos do Iraque e do Iêmen preparam ataque contra os Estados Unidos. Mundo News. O ministro da Defesa de Israel disse a lei do Iêmen é a mesma do Irã. Depois de termos atingido a cabeça da serpente inteira, atingiremos também a cauda da serpente no Iêmen. Quem levantar a mão contra Israel terá sua mão cortada. Léo Casura.
O próximo show de Bob Dylan em Colônia, Alemanha, foi cancelado pelos organizadores após antissemitismo da banda Glastonbury no dia 28 de junho. Mais 2 festivais também cancelaram sua apresentação. Tomou, né? Tomou, né? Radar Festival em Manchester e K-Fest na França. Não esquece de se inscrever no nosso canal, Atalaia Político. Vai lá, irmão. Se inscreve lá, né? Dá uma moral aí pra nós. Vambora. Já vamos pros ventos aí, Thiago. Ventos, ventania. Irmão, chegou a hora. Eu quero ler para você os ventos e as cartas narnianas, lembrando-lhes que todos esses ventos e cartas são de ficção e não traduzem a nossa opinião e nem a relação, não tem relação nenhuma com pessoas, entidades ou instituições reais, tá ok? Isso aqui é só ficção, irmão. Vento 1, secretária. Em uma reunião ontem no Itamaraty, com urgência, agitou os bastidores diplomáticos em uma nova postura do reino que preocupa, e muito, o alto escalão. Gambá quer defender publicamente dentadores sócios da lista Internarnianos do Sul e prometeu, para pessoas próximas, ser um inimigo do capitalismo do Norte e se colocar como um líder sócio da lista após a queda do Podre, que, segundo ele mesmo, roeu a corda com o foro da terra da pizza. O Itamaraty admite que Gambá, Paz e Amor era uma jogada de marketing e há anos a máscara caiu. Ainda não, mas vai. E Gambá está mais agressivo, mentiroso, frio, consumista e previsível, pois não há como evitar seu jogo baixo, rasteiro e totalmente arcaico. Escravos do alto escalão do Itamaraty afirmam que o novo comportamento do Gambá, ou o velho, é o próprio Gambá mesmo, onde ele desfez das amarras marqueteiras para tomar Nárnia do Sul em conjunto com os grandes galhos. O único meio ou órgão do reino capaz de pará-lo. Mas tal declaração de guerra contra os Narnianos do Norte pode sim pôr fim a um legado. E o próprio sistema começa a se preocupar, pois tudo que atingir o comum da lista bêbado e o dentador irá nos grandes galhos. Primeiro alvo dos Narnianos do Norte, que prometeram retaliações e um plano irreversível no qual Gambá cairá como um otário. Vento 2, chefe. O importante e principal comentarista de geopolítica do Norte cravou: se Nárnia do Norte não tivesse passado por nenhuma guerra ou tivesse qualquer instabilidade política, Rubi, agora em julho, irá, e teria sido antes, porém, agora em julho, irá se pronunciar para o mundo que Nárnia do Sul e suas autoridades sofrerão sanções dos Narnianos do Norte. Segundo esse comentarista, as pressões de gravatas do Norte e plataformas como o GOG e a Mela estão sendo o fator principal, pois ambas já provaram que o mentor da regularização das coisas é o macaco negro e teve o aval do Gambá, o qual o governo do Norte tem folhas secas de pecados gravíssimos do atual rei de Nárnia do Sul. O mesmo falador profissional foi além. Macaco negro só não recebeu as sanções ainda do Norte por um motivo simples. Aconteceram instabilidades políticas e os Narnianos do Norte se envolveram em uma guerra contra os persas. Agora, segundo ele, o loirão voltou a olhar para o seu quintal e já tem uma posição favorável em contato com gravatas de Nárnia do Sul e com os corvos locais. Em resumo, os Narnianos do Norte voltaram seus olhos para Nárnia do Sul e não vão ignorá-los, pois o que percebi perante a fala desse comentarista é que o fim está muito próximo, mas muito próximo mesmo. Existe no Corval, continua o vento, chefe, a percepção de mudança de paradigma, ela é claríssima. Eu, abre aspas, o corvo de altíssima estirpe, fiz um comentário no Corval, para quem quisesse ouvir, ele disse isso, preste atenção, irmão. Eu nunca revelei para vocês, não sou um cara religioso, mas eu tenho certeza que Deus falou comigo e eu vou fazer tudo o que é certo. A Intercorvos pode fazer um movimento mágico, gerando um vento que pode balançar os altos galhos. Coruja curandeira. Ontem à noite, chegou os caras do Frajola e disseram que tem uma situação gravíssima no norte e que já tomaram uma providência. Dentro dessa providência, houve uma pressão gigantesca sobre o Gambá para liberar um balde especial de milhos, que foi totalmente liberado. O Robin
teria enviado junto com outro pássaro desconhecido que estariam chantageando a Glória. Por quê? Não é o Robin, mas o pássaro próximo, muito amigo dele, que tem a Glória na sua mão e que segurou a Glória com os seus problemas lá no norte. A Glória ameaçou o sistema que a alimenta e agora pode cair, pois trancou os emendadores de milho. Existem desdobramentos que vão derrubar a Glória e para ter seus milhos soltos. Tudo é por causa de milhos, não tenho dúvida. Querem derrubar a Glória porque a Glória trancou os milhos dos emendadores e por isso ela vai cair. Secretária, está circulando um vento no Itamaraty que o Gambá diz que o Itamaraty são seus amigos, mas não são, tá todo mundo enlouquecido com ele. Ele deixou claro que Nárnia do Sul, que o Gambá vai socorrer os líderes sócios das Nárnias do Sul. E se puder, trará todos para Nárnia. Se puder. A situação é tão desesperadora, é tão surreal que parece piada. Parece que o Brasil voltou lá na época medieval. Na época que tinha um rei, e quando dois plebeus tinham algum problema, algum conflito sobre a divisão de terra, a produção, de quem que era a vaca, eles eram apresentados diante do rei, e o rei decidia. Não tinha justiça, não tinha parlamento, era o rei que decidia. Inclusive decidia muitas vezes que ninguém estava certo, que os dois tinham que voltar para casa e o rei é que ia ficar com a vaca, ou com a terra. Parece que o Brasil virou isso. Vocês todos estão acompanhando esse conflito que está tendo entre o governo e o Congresso, porque o governo quis aumentar os impostos no povo brasileiro, o Congresso impediu. O Congresso usou uma ferramenta constitucional que se chama Projeto de Decreto Legislativo, para assustar o decreto do Lula de mais impostos. No Congresso nós tivemos 383 votos. Dificilmente qualquer projeto dentro do Congresso alcança esse número de votos. 383 deputados federais optaram por votar para assustar os impostos do Lula, proteger o povo brasileiro. E aí o Lula aciona o seu escritório de advocacia supremo, que é o Supremo Tribunal Federal. Pronto, aí foi a guerra declarada. Começa a atacar o Congresso, paga 140 mil para financiar, impulsionar conteúdo para atacar o Congresso, ativa sua militância, ativa o seu gabinete do ódio, e tudo vai parar nas mãos do Moraes. Calma, que primeiro foi pro Barroso. Aí o Barroso, ao invés de fazer uma distribuição no sistema do STF, que seria o esperado, não. Ele pega e entrega na mão do Alexandre de Moraes. É impressionante. Tudo cai na mão do Alexandre de Moraes. Parece que todos os inquéritos do Brasil estão nas mãos. Por que não demite os outros 10 ministros, então economiza o dinheiro e deixa só o Moraes decidir? Vamos lá. E aí tava todo mundo esperando o que o Moraes ia fazer. Moraes ia ficar do lado do Lula, Moraes ia ficar do lado do Congresso, ia anular o decreto Lula, ia anular o decreto do Congresso. O que o rei, imperador Moraes ia fazer? Gente, desculpa, eu tenho que rir disso aqui. Aí o Moraes dá uma lapada, tipo assim, ele anulou a existência dos representantes eleitos. Porque o presidente, querendo ou não, tem voto. Os deputados, senadores têm votos também. O que ele faz? Foda-se vocês tudo. Eu que mando nessa porra. E toma essa decisão. Moraes suspende decretos do Lula e decisão do Congresso sobre IOF e determina audiência de conciliação. Ele sustou foi tudo. Sustou o decreto Lula, sustou o decreto legislativo com 383 votos dos deputados federais e falou, ó, crianças, vocês estão brigando aí, quem vai decidir sou eu. Aí a justificativa que eles estão dando, que é podre, é essa aqui. Como os dois lados acionaram a Suprema Corte, então a Suprema Corte é que vai decidir. Só que o que eles não entendem ou não falam? Que só foi acionado a Suprema Corte porque eles criaram esse ambiente onde tudo é judicializado, porque eles acostumaram a dar sempre a palavra final em tudo. Inclusive até mesmo quando não são provocados. Inquéritos são abertos sem provocação do Ministério Público. Então, durante o governo Bolsonaro, o STF impediu atos do Bolsonaro sem serem provocados e pedia 48 horas para que fosse explicado. Eu não vi isso até agora no governo Lula. Cadê as 48 horas para explicar o escândalo do INSS? Ninguém viu. Então nós estamos vendo o Moraes agora, ele tomou uma decisão. A decisão é, olha, acabou esse negócio de vocês acharem que quem manda aqui é vocês. Tá? Quem manda aqui é o STF, é bom vocês já irem se acostumando. Agora, eu quero mostrar isso aqui para vocês, olha isso aqui. Aí o Flávio Dino, vai isso aqui, ó. Conciliação, essa negociação, esse diálogo, deve ser conduzido pela política. Na medida em que a política entra em colapso, em curto-circuito,
A política entrou em colapso porque eles criaram esse ambiente. Em todos os países do mundo, isso se transforma numa busca de que o terceiro poder, de algum modo, arbitre. E aí o Supremo tem esses dois caminhos. Ou ele pode simplesmente decidir à luz, entre aspas, da letra fria da Constituição, ou ele pode, por esse caminho de inovação institucional, Inovação institucional. Vou falar nada. chamar à mesa os poderes políticos e tentar, de algum modo, que haja um entendimento. Porém, creio que não basta que ele seja acerca de uma única questão. Porque o tema geral da responsabilidade fiscal transcende esse conflito concreto. Determinado setor social. Agora o STF vai querer entender. Eu estou citando exemplos de suposta tensão que resultaram em arranjos institucionais proveitosos para o país. Coisas que vão melhorar o ambiente democrático no país. Né? Então, a decisão do ministro Alexandre, ela busca esse caminho, né, de mostrar até que ponto cada poder pode ir, delimitando constitucionalmente qual é o papel de cada poder. Isso é ótimo para o país. Eu citei 3 decisões importantes. Eu não queria me ater a uma, porque eu penso que o Supremo, há 3 anos, vem tentando recuperar as instituições na forma da Constituição. A democracia, o plebiscito de 93, tudo isso está sendo revisitado pelo Supremo para que cada poder tenha sua competência plenamente estabelecida. Ministro, há uma crise entre os poderes, como chegaram a falar alguns dias atrás? Eu estou falando exatamente o contrário disso. Eu estou dizendo que essas provocações que estão sendo feitas, e as três decisões até aqui tomadas, vão no sentido do fortalecimento, né, dos poderes da República e da delimitação da competência e prerrogativa de cada um. Então eu não posso ver com maus olhos isso, eu vejo com bons olhos. Vai chegar um bom termo, a negociação é possível. Eu acredito que, eu vou repetir, que a decisão é no sentido de delimitar as competências com mais clareza. Quanto mais clareza nós tivermos sobre as competências constitucionais de cada poder, mais tranquilamente um presidente vai poder governar, obviamente que subordinado às leis do país. As competências ficaram claras nessa audiência de conciliação? É possível? Eu penso que ficarão. Pela liminar, a condução da liminar indica um caminho que nós temos que aproveitar como muito proveitoso, porque isso não vai implicar apenas uma decisão sobre o governo atual. Quer dizer, quem quer que pretenda presidir o país um dia, daqui 2, daqui 4, daqui 6, daqui 8 anos, vai saber que essa decisão vai afetar os poderes da República, vai consolidar um entendimento sobre isso. Então não é uma coisa que vai prejudicar ou ajudar este governo, é uma coisa que pode prejudicar ou ajudar o país. Então, Depende como arrecadação. Não entendi, meu Mas, querido. ministro, por exemplo, não vou poder continua valendo a continuação da sustentação do aumento do IOF, né? Isso não é ruim para as contas públicas, porque estava dependendo... Mas o que a liminar deixa claro, e nós vamos responder a liminar, é que você, quando combate a sonegação, é óbvio que você tem um impacto na arrecadação. Todo combate à sonegação tem impacto arrecadatório. Agora, o que nós vamos demonstrar é que não houve um aumento linear do IOF. Nós corrigimos o que nos parecia equivocado do ponto de vista de sonegação. Então, as pessoas que estavam usando as operações financeiras de maneira indevida foram bloqueadas pelo decreto. Isso tem finalidade regulatória com repercussão arrecadatória, como todo combate à sonegação. Toda vez que você combater sonegação, você vai ter uma consequência arrecadatória, mas você vai deixar de combater a sonegação por causa disso? São pessoas que deveriam estar pagando e não estão. É diferente de você aumentar a alíquota de quem está pagando. Não é isso que aconteceu e é isso que nós vamos levar à consideração. O governo não extrapolou o poder regulatório do IOF. Não, se eu entendesse o decreto do presidente como irregular, eu não teria proposto. O que a Fazenda fez foi inibir a sonegação de impostos. Aliás, desde o começo nós temos feito isso, com as BETs, com os fundos fechados, com os fundos offshore, com os jabutis da subvenção de custeio, com vários problemas, nós estamos inibindo a sonegação. É assim que nós estamos corrigindo as contas públicas. Nós estamos hoje perdendo, né, legalmente e ilegalmente, nós estamos perdendo 800 bilhões de reais de arrecadação para pessoas que às vezes têm legitimidade numa lei que foi aprovada, mas às vezes estão usando de artifícios para não pagar tributo. O papel da Fazenda é dizer não, por esse caminho você não pode sair. Né? É exatamente o que nós estamos propondo. Se até o dia 15 não houver um entendimento, depois do dia 15 ainda não houver
do entendimento e, por acaso, o decreto... Aí você está pedindo para eu ter bola de cristal, não tem Eu condição. estou fazendo um relatório do dia 22, um relatório bimestral. Vamos aguardar, tem muita coisa para acontecer no dia 22. Tá bom? Acabamos de ouvir. O ministro da Fazenda acabou de falar, portanto, com a imprensa.